A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô com uma palavra que tá lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eu vou ler aqui para vocês, né? E aí, conforme eu vou lendo, eu vou explicando que o Espírito Santo me direcionou essa palavra, né? Então vamos lá. Começando a partir do 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos que você dirá, não tenho satisfação neles. Ou seja, aqui fala um pouco de você estar próximo de Deus, né? Então, quanto mais cedo você está próximo de Deus, mais forte você passará nos dias difíceis, né? Então, e você não vai falar, pô, que dia ruim, que não sei o que. Lógico, as pessoas têm dias ruins, né? Mas você sabe que você tá passando junto com Deus, né? Igual o Jó. Jó perdeu tudo. Mas ainda assim, tava lá glorificando a Deus, né? Ele tava na pior da situação, mas ele tava lá glorificando a Deus. Então, é mais ou menos esse o contexto desse primeiro versículo, né? Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens forem caminharem encurvados, quando pararem e os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pela janela se escurecem. Ou seja, aqui tá falando um pouco de escassez, né? Assim, ao me entender, parece que tá falando no final dos tempos, né? Quando a coisa começar a ficar feia, né? Então, quando pararam os moedores, porque isso aqui é na época lá de Salomão, né? Então, naquela época era moedor de mão mesmo, né? Então, aqui fala, quando pararem os moedores, por serem poucos, é porque não vai ter mais o que moer, né? Aí, continuando aqui. Quando as portas da rua forem fechadas, diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem vai parar o lar eterno, e as pranteadoras já vaqueiam pelas ruas. Quando florir a flor da amendoeira, ou seja, tem uma curiosidade sobre a amendoeira que eu tava vendo um tempo atrás. A amendoeira, ela floresce, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, antes da primavera. Ela não aguarda a primavera para florescer, ela floresce, se eu não me engano, antes, né? Então, todas as outras plantas, elas esperam passar parece que a amendoeira, ela floresce antes, né? Aí, continuando aqui. Sim, lembre-se dele antes que, ou seja, quando tudo estiver difícil, né? Basicamente, resumindo aqui, quando tudo estiver difícil, lembre-se dele, ou seja, lembre-se de Deus, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, né? Pessoal, o Espírito Santo também me lembrou de uma parte aqui, quando fala sobre antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, isso também significa antes de acabar a sua riqueza, né? Antes de acabar as coisas, entendeu? Tipo, antes que o cântaro despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço, entendeu? Tipo, ou seja, antes que as coisas comecem a desandar, a cair, né? Porque assim, antes de despedaçar, né? Antes de ter que lembrar que o Senhor está contigo, né? Então, como eu falei o exemplo anterior de Jó, né? Mesmo quando tudo estiver ruindo, glorifique ao Senhor, entendeu?
né? Porque você pode não ter mais nada, mas se você tem Deus, você tem tudo. Então é isso. Então, só essa pequena observação antes de continuar o vídeo. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus o que deu. Ou seja, aqui é muito importante essa parte aqui, né? Ou seja, quando a pessoa descansa no Senhor, né? O corpo da gente que é barro aqui, isso aqui é tudo feito de terra, né? Feito por Deus, né? Volta, né, para a terra, né? E o espírito que Deus soprou volta para Deus. Então a gente tem nosso corpo aqui e dentro do nosso corpo tem o espírito, né? Que só é separado depois da morte, né? Ou seja, o fôlego de vida dado por Deus é um fôlego emprestado, digamos assim. Então, ele nos criou, mas ele dá o fôlego dele. A gente tem um pouco de Deus dentro da gente, né? Por isso que a gente também tem acesso ao Espírito Santo, né? E tudo mais. Mas a gente tem um pouco de Deus dentro da gente, né? E na hora que acontece a morte, volta o Espírito para Deus e o corpo volta para a terra de onde saiu, né? Então, até quando fala que os mortos não tem como voltar a falar, é porque já não tem mais o Espírito de Deus ali, né? Então, é por isso que fala, os mortos já não vão levantar, porque o Espírito de Deus já saiu deles, né? Que grande inutilidade, diz o mestre, tudo inútil. Pessoal, mais uma observação aqui nessa parte, né? Nas Bíblias mais... na verdade, não só na Bíblia, né? Mas é um dos versículos um pouco mais famosos aí que fala, né? Vaidade de vaidade, diz o pregador, é tudo vaidade, né? Então, aqui também, esse ponto ele pega para nós refletir sobre os bens materiais, né? Às vezes a pessoa tá tão focada no mundo, tão focada nos bens materiais e Deus, isso, né? Porque os bens materiais, eles se acabam, né? Eles deterioram, né? Ele tava falando lá, quando a corrente quebrar, a taça de ouro partir, né? Então, essa parte também tem muito dizendo sobre se importar menos com bens materiais, né? E se importar mais com as obras de Deus, né? Se importar mais com a salvação do espírito e do espírito do próximo, né? Porque é isso que realmente importa, né? O resto é só vaidade, ou seja, por exemplo, essa corrente, isso aqui é vaidade, entendeu? Eu não precisava dela. Então, assim, lógico, né? Não é falando, agora vamos desfazer de tudo e viver de saco de pano, de saco de... Não, é de roupa de saco, né? Que nem era antigamente, né? Antigamente não, que nem alguns profetas na Bíblia se vestiam, né? Também não é isso. Você pode ter seu conforto, né? O que eu quero dizer é que, assim, qual que está sendo a prioridade no seu coração? O bem material ou Deus? Entendeu? Então tem que fazer essa reflexão aí. Além de ser sábio, o mestre também transmitiu conhecimento ao povo. Ele considerou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes de um único pastor. Tome cuidado, ou seja, proveniente de outro pastor, né? Ou seja, aqui já tá... Eu sei que ainda é antes de Cristo, mas aqui já aponta para Cristo. Nosso único pastor, Deus e o seu Filho Jesus Cristo, né? Tome cuidado, meu filho, com qualquer coisa além dessas palavras. Não há limite para a produção de livros. E estudar demais deixa exausto o corpo. Né? Você vai se esforçar, né? O estudo também cansa, né? De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Aí de tudo isso aqui agora, vem a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. No caso, não só o homem, a mulher também, né? Que é o homem no geral. Pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, mesmo
até mesmo tudo que está encoberto, ou no caso escondido, seja bom, seja mal. Ou seja, haverá o julgamento de tudo que você fez durante a vida, né? Quando seu espírito voltar para Deus, que for o sopro que ele coloca de vida, né? Vai estar lá a sua ficha criminal inteira de tudo que você fez na vida, né? Vai estar seu livro da vida, o que você fez, tanto bom como mal. E aí haverá um julgamento, né? E é basicamente isso a palavra de hoje. É isso que Deus colocou no meu coração para falar. Espero que tenha ajudado. E o ponto principal disso daqui tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é essencial para todos os homens, né? Todos os seres humanos, né? Bom, e é isso. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.